7h20, estamos de volta e vamos voltar também a repercutir essa trégua entre os Estados Unidos e a China. Sobre isso, a gente vai conversar agora com o sócio da Aware Investments, o Gabriel Ridivo, ele que já está aqui comigo. Gabriel, muito bom dia para vocês, mais nada, bem-vindo aqui à nossa programação do CNN Money. Bom dia, Débora, muito obrigado. Um excelente dia a todos os telespectadores. Gabriel, vamos lá, né? Uma baita reviravolta, porque antes mesmo, né, de ir para esse encontro e começar essas negociações, nem mesmo, né, o secretário ali do Comércio dos Estados Unidos, Scott Bessent, esperava que saísse já desse final de semana com algum tipo, né, de acordo entre os dois países. Ele esperava mesmo era um alívio das tensões. Mas o fato é que a gente teve o anúncio em comum de redução temporária, né, dessas tarifas extraordinárias entre os Estados Unidos e a China. É uma inflexão bastante relevante, né, nesse eixo de rivalidade comercial que vinha sendo imputado, inclusive, né, entre esses dois países. E eu lembro que não de agora, porque desde 2018, pelo menos, a gente já vê altos e baixos, né, dessa inflexão e dessa rivalidade comercial. Na sua visão, Gabriel, esse gesto deve ser interpretado nesse momento como uma mudança de paradigma ou como uma acomodação tática no momento de maior fragilidade econômica global? E também não pode se deixar de falar de uma também maior fragilidade, talvez eleitoral, de posicionamento político do Donald Trump, porque pressão interna ele também começou a sentir nos últimos dias. Então, como que você avaliou esse ponto agora de maior flexibilidade nessas negociações? Bom, sem dúvida, quando a gente fala do último final de semana, o acordo, né, e a trégua que foi estabelecida entre os Estados Unidos e a China foi muito melhor do que o mercado esperava. Eu acho que até, ou como, né, você falou muito bem, Débora, os próprios negociadores, tanto os que a banca dos Estados Unidos quanto a banca da China não esperava que chegariam ali num ponto em comum tão rápido, né? A gente fala aí de uma redução drástica, em que as tarifas elas já estavam em porcentagem, né, em tamanhos desproporcionais, tanto para os Estados Unidos quanto para a China. Eu acho que nos últimos 40, né, mais ou menos aproximadamente 40 dias, desde o dia 2 de abril, quando começou a escalada dessa possível guerra comercial, né, podemos chamar assim, basicamente você viu as mídias, hoje o mundo é tão conectado, sendo inundado de indicadores dizendo que as tarifas aumentariam o preço do produto em X%, né, e de diversos produtos. E isso, sem dúvida, impacta diretamente a economia americana e a economia chinesa. Não era bom para nenhum dos dois lados. Chegar num acordo e chegar num processo em que os Estados Unidos ele sempre foi forte pelo modelo econômico dele. O modelo econômico dele é, como fazendo negócio com o mundo todo, gerando esse movimento de globalização, ele sendo a maior potência mundial, né? Sem dúvida, foi o que fez os Estados Unidos existir e se manter no modelo de negócio, de business, de economia dele. Assim como a China também aproveitou esse modelo. Então, é, hoje, as fábricas e a indústria americana, ela depende sim da China e a China depende dos 42% do PIB mundial que hoje os Estados Unidos representam. Então, é, eu acho que respondendo diretamente a sua pergunta, eu diria que parcialmente sim, o Trump ele tem ali uma resposta à economia dele, mas o acordo ele era bom para as duas economias, era necessário e a escalada de tarifas, ela já estava desproporcional, né? É, obviamente, você descer de mais de 140% de tarifa para quase, vai, né? A gente fala de 30, mas a gente está falando de 10, porque ali eu tenho 10% igualando a China e 20% adicional do fentanil, né? Então, assim, em linhas gerais, a maioria dos produtos caiu para 10%. Então, não se cai esse nível se não é uma cobrança como uma retaliação que era. Então, sem dúvida, o acordo é bom para os dois lados, independente, da popularidade do Donald Trump ou não. Uhum. Agora, a gente teve uma reação do dólar subindo, né, bastante nessa segunda-feira, claro, após esse anúncio do acordo.
E até contrariando um pouco da intuição de que essa trégua iria reduzir o prêmio de risco global, né, mesmo. Bom, qual que é a leitura que a UAR faz nesse momento dessa reação do mercado de câmbio? A gente está vendo um realinhamento estrutural de fluxo acontecendo nesse momento? Ou também a gente pode relacionar isso a um movimento mais ligado à simetria das perdas mesmo de países emergentes, e aí a gente já pode incluir, claro, o Brasil. Bom, a gente teve assim, sem dúvida, quando existe uma notícia dessa, ainda mais no final de semana, a tendência é no dia seguinte, né, no dia em que as bolsas abrem, que o mercado ele absorve aquela notícia, ele acabar atuando de forma às vezes até discrepante, é onde nascem as oportunidades, né? O mercado ele vai se equilibrar. Tanto que se a gente vê o dólar a nível global, né, olhando ele ali contra todas as moedas, a tendência ali foi próximo ali de 1% de alta. Foi sim o melhor dia do dólar a nível mundial desde as eleições do Donald Trump, ou seja, desde o ano passado, desde o início lá de novembro de 2024 até hoje, foi o melhor dia para o dólar. Mas se você olhar, por exemplo, frente ao real, já não foi nesse mesmo nível. Dólar ontem foi ali próximo, né, quase próximo ao 0,5% de alta, bem diferente do que foi o dólar a nível global. E hoje ele já amanheceu ali, beirando ali uma possível queda, bem próximo do 0 a 0, mas né, no início ali com menos 20, 0,20%. Então, são indicativos de que o mercado ele está absorvendo, né? Se a gente olha juros americanos para 2 anos, ele voltou na casa dos 4%. O VIX voltou abaixo de 20, hoje já abriu próximo dos 18. Então, são indicadores que mostram que sim, o mercado estava extremamente com medo, né? O VIX é um índice do medo, ou seja, aumentou o número de proteção do mercado americano, isso agora voltou a reduzir, quando ele toca 18. Aí falando um pouquinho de Brasil, da nossa economia, né? O cenário, sem dúvida, para o Brasil ainda é muito favorável, né? Acho que quando a gente olha e fala, chegou um acordo, mas em vias de regra, o, o mundo já está entendendo que só fazer negócio com os Estados Unidos e principalmente a China não vai ser favorável. A tendência dele cada vez mais abrir mercado, como já vem fazendo, né, com a África ou até mesmo, né, com a América Latina, com o Brasil, isso ainda, sem dúvida, é uma margem de oportunidade. Eu acho que isso mostra que o real, nesse momento, ele sentiu pouco menos aí do que as demais economias. Agora, Gabriel, a gente teve, por exemplo, no setor de grãos, olhando para as commodities, né? A soja, por exemplo, ontem passou de, né, protagonista de elevação, como a gente teve, até com exportação ali de volumes, compras, né, extraordinárias por parte da China para o grão aqui brasileiro. A gente passou a ter queda de prêmios, né, da soja aqui do Brasil. Isso, claro, em efeito desse acordo. Foi uma resposta imediata que a gente teve, né, do mercado. Mesmo assim, mesmo diante desse cenário, você acha que o Brasil ainda tem capacidade para poder continuar ganhando market share, não ficar mais somente ali no campo de observação, ou seja, ainda assim é positivo, mesmo tendo esse acordo, o Brasil ainda pode se tornar protagonista nessa história, na tua visão? Débora, sem dúvida, na verdade, se a gente falar do agro e falando de grão especificamente, o Brasil hoje ele é 40% é, da terreno, né, possível para a plantação a nível mundial. Hoje, se eu fosse falar, comparando o Brasil e dentro do mundo, ele é a fazenda do mundo. O Brasil sem dúvida, o país ali que tem o maior potencial para o agro, isso em questões territoriais. Então, quando eu olho para o Brasil e olho para o nível, a gente pega aí há 10 anos atrás, até um pouco mais, se falava-se muito de globalização e o mundo ele está tendendo a manter essa globalização de fachada, né, mas em eixos já diferentes, já não mais nos eixos tradicionais, né? Então você vê ali, a China ela vai fazer negócio com quem, né? Com a Europa, é muito mais provável ela buscar realmente, né, fazer novas pontes e aumentar esse eixo, aumentar essa relação. Acho que independente,
Claro que o efeito no dia de todo o acordo vai penalizar as commodities, porque nos últimos 40 dias o mercado começou a precificar isso de uma forma imediata, de curto prazo. Não, agora o Brasil vai ser, né, o, o celeiro para o mundo, exportando, e com certeza o acordo vai pendurar e nasce um processo de trégua, as bolsas respondem imediatamente. Mas olhando de forma estrutural, o Brasil ainda é a fazenda do mundo, o Brasil ainda detém 40% do território que pode ser plantado, né? Que existe esse processo, e então, sem dúvida, nós já temos, falando de patrimônio, né, ou de terra disponível, nós já somos 40% do market share. Isso daí ninguém pode tirar da gente. Perfeito, Gabriel. Muito obrigada pela tua participação, pelo teu tempo. Conversamos com o Gabriel Redivo, ele que é sócio da Ware Investments. Sempre bem-vindo por aqui. Até uma próxima, Gabriel. Muito obrigado, um excelente dia a todos em nome da UE. Obrigada, até mais. Tchau, tchau.